E sem fake news, o WhatsApp decidiu restringir o envio daquelas mensagens para evitar que notícias falsas sejam espalhadas durante a pandemia do coronavírus. Para entender essa medida, eu vou conversar agora com o advogado Luiz Augusto Durso, que é especialista em cybercrimes. Ele que já está aqui na minha tela. Doutor, obrigado pelo tempo e a disponibilidade. Tudo bem, Rafael? Alegria falar a você e a todos os telespectadores da Record News. Doutor, primeira pergunta que eu já faço é em relação a essa restrição, para quem está em casa entender o que está mudando a partir de agora. Não vai dar mais para a gente marcar mais do que uma pessoa e enviar as notícias que a gente vai recebendo. O WhatsApp restringiu essa medida. Para alguns conteúdos, sim. O critério vai ser que aquelas notícias e conteúdos que foram muito encaminhados, a gente só vai conseguir compartilhar uma vez, só para uma pessoa por vez. Não vai dar mais para encaminhar 5 por vez, como é hoje o que está permitido, depois de uma medida, inclusive, que diminuiu para 5 para combater as fake news. Então, dependendo do conteúdo, você só vai conseguir encaminhar uma pessoa por vez, sim. Doutor, vamos para o outro lado dessa moeda. Ao mesmo tempo que a gente tem muita notícia falsa sendo espalhada, a gente tem as notícias que são boas e que precisam ser propagadas nesse instante. Automaticamente, isso acaba afetando, não afeta? Essa é uma análise interessante para se fazer em relação a essa nova medida, porque tem realmente os dois lados da moeda. Há realmente o impacto para aqueles que iriam compartilhar fake news e, por ser de um em um, não vão enviar para tantas pessoas, mas existirão notícias verdadeiras e importantes que também não serão viralizadas por certas pessoas por causa desta medida. Mas com base em que o WhatsApp toma essa iniciativa? Com base em alguns estudos que apontaram que a notícia falsa viraliza muito mais do que a própria notícia verdadeira. Isso quer dizer que no WhatsApp tem mais fake news sendo viralizada do que notícias reais, notícias de credibilidade. Então, toma-se essa medida agora pensando no momento mundial em que estamos, a questão desta pandemia, do coronavírus, e que a plataforma resolve restringir todo tipo de conteúdo, seja ele verdadeiro ou falso, pensando que assim o impacto será maior na diminuição das notícias falsas do que a própria notícia verdadeira, que pensando em uma situação tão importante, o usuário conseguirá acessar portais ou na própria televisão ter acesso àquela informação relevante e aí com muito mais qualidade do que notícias que são vinculadas na internet, veiculadas até em blogs e etc. Doutor, vamos deixar uma coisa bem clara aqui para quem está acompanhando a gente pela internet. Recebi uma notícia falsa e não quero que ela faça outras vítimas. Como eu realizo uma denúncia para isso parar por aí? Existe alguma forma, ferramenta? Quando você recebe uma notícia pela rede social, a desconfiança tem que ser dobrada, triplicada. Toda a informação que é viralizada nas redes sociais, ela pode sim ser falsa. Então, desde um áudio de um especialista, uma foto com uma nota pública, tudo isso precisa ser checado e rechecado. Então, aquele que recebe uma notícia que desconfia ser falsa, a única maneira de se eximir de eventual responsabilidade em relação a este conteúdo, se ele pensa em compartilhar, é nunca compartilhar. Então, em caso de dúvida, não se deve compartilhar. Agora, fui surpreendido por uma notícia falsa, tem como eu denunciar? Você pode tanto denunciar como mandar para esses portais de checagem, que são comuns agora na internet, e eles farão a checagem e vão divulgar que aquilo é falso em um tempo razoável. Então, você pode sim, tanto não compartilhar, e aí você terá sua função na questão da internet, difundindo notícias verdadeiras e não compartilhando notícias duvidosas, e sempre alimentando esses portais que vão checar e vão divulgar que são boatos ou que são fake news. Doutor, para a gente finalizar rapidamente, o senhor acredita que essa pessoa que é pega aí no flagra espalhando uma fake news, o próprio ministro da Saúde, Henrique Mandetta, falava de um perigo, falando de medicamento, como isso afeta a vida das pessoas? Ela pode pagar por isso? Depende.
A questão das fake news, muita gente me pergunta: compartilhar fake news é crime? Eu posso ser responsabilizado? Compartilhar notícias falsas relacionadas ao coronavírus tem alguma responsabilidade? E aí eu respondo que sim. Quando o indivíduo está compartilhando, publicando ou criando notícia falsa, que muitas vezes é relacionado a esta pandemia, ao coronavírus, para causar tumulto ou pânico, ele comete uma infração que está prevista no artigo 41 da Lei de Contravenção Penal e prevê pena em até 6 meses de prisão para quem está compartilhando ou publicando essas notícias falsas. Então, se você receber alguma notícia e sabe ser falsa, não compartilhe, não ache que isso pode ser uma mera brincadeira, porque pode lhe trazer uma responsabilidade grave. E aí, o WhatsApp toma essa iniciativa hoje, também com base naquela pesquisa que quando diminuiu para 5 pessoas, houve mais de 20% de diminuição de fake news nesta plataforma, que é uma das mais usadas para difundir notícias falsas, e mais uma vez ela atua também pensando nesse sentido. Minha opinião, deve ser uma medida temporária. Não acredito que isso seja saudável de maneira a permanecer pós coronavírus, um compartilhamento de uma pessoa, até porque prejudica a informação, que o indivíduo pode estar compartilhando notícias verdadeiras. Mas como vivemos numa pandemia, num momento onde você precisa sim abrir mão de alguns benefícios, alguns privilégios, eu acredito que essa medida temporária pode ser positiva, mas que assim que superarmos a questão do coronavírus, precisamos voltar ao normal das plataformas. Doutor, esclarecimentos todos feitos. Eu agradeço o tempo e a disponibilidade para tocar nesse assunto que é muito importante. Fake news nunca, não importa se é tempo de pandemia ou não. Isso não pode acontecer. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Eu agradeço e eu deixo o recado que fake news não é brincadeira. A vacina para as fake news é a própria informação. Então precisamos da vacina contra o coronavírus, mas também da vacina contra as fake news. E para isso a gente conta com a atuação de todos os usuários. Valeu, doutor. Obrigado. Até breve. Obrigado. Tá aí esse conteúdo e tantos outros que a gente faz exclusivamente aqui para a plataforma do nosso YouTube. Lá você vai encontrar essa entrevista e também muitos e muitos outros assuntos. É coronavírus, independente dessa pandemia, a gente quer tocar em questões que vão te ajudar a conviver e levar o dia a dia aí com muito mais tranquilidade. Para ter acesso a tudo isso, é simples, se inscreve lá na plataforma, tem um sininho, é só clicar nele e você vai ser notificado cada vez que um vídeo for postado. Fechado? Até!